Salve galeiros de todo o Brasil e apaixonados por essa lendária rainha. O canal 7 Galo vai contar um pouco sobre a trajetória da Sua Majestade a CBX 750 no Brasil. O desempenho e a elegância da 7 Galo brasileira, produzida pela Honda por 8 anos, nunca poderão ser esquecidos. Por isso vamos relembrar um pouco dessa história. E não esqueça de dar um like aí no vídeo e se inscrever no nosso canal, que vocês nos estimulam a sortear uma caneca exclusiva do canal 7 Galo todo mês. Em 1982, depois de 13 anos de evolução da lendária CB750, a Honda parecia interessada em deixar para trás a configuração de 4 cilindros em linha. O lançamento de motores de cilindros em V, de diversas cilindradas, fazia supor que a VF750F, com um estreito V4 que lhe permitia maior agilidade, tomaria o lugar da linhagem CB. Apesar dessa vantagem, o V4 não obteve a aprovação unânime do mercado. Alto custo de produção e manutenção mais onerosa levavam outras marcas, como a Kawasaki, a preteri-lo em favor do tradicional 4 em linha. Assim, no Salão de Paris de 1983 a Honda comprovava sua intenção de prosseguir na herança da CB750, apresentando a moderna CBX 750F a Black. Lançada lá fora em 1983, a CBX 750F marcava grande evolução. Esta opção de pintura seria a escolhida para o Brasil, onde chegava em abril de 1986. A nova moto representava notável evolução em todos os campos, a começar pelo estilo. A carenagem superior, com para-brisa e 2 faróis quadrados, substituídos por um único retangular em alguns mercados, ligava-se de forma fluida ao tanque, às laterais e elas à rabeta, sugerindo harmonia e aerodinâmica. Um spoiler na parte inferior do motor completava o conjunto. As rodas estilo Constar de alumínio e os escapamentos vinham em preto fosco, assim como parte do motor, e este estava claramente exposto, o que se justificava por sua beleza. Um motor de terceira geração, agora de 747 cm3, adotava duplo comando, acionado por uma corrente isenta de manutenção, e 4 válvulas por cilindro. O cuidado com as dimensões permanecia, como no alternador montado atrás do motor e não na extremidade do virabrequim, onde aumentaria a largura do conjunto. As bielas utilizavam liga leve com vanádio e as válvulas dispensavam regulagem de folga, devido aos tuchos hidráulicos. A potência chegava a 91 CV a 9.500 RPM, 1 CV a mais que a VF750F, e o torque máximo, a 7,1 mkgf a 8.500 RPM. O bastante para acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 5,5 segundos e chegar a 214 km por hora de velocidade máxima. O câmbio tinha uma sexta marcha, ausente das CBs, e a torneira de combustível fechava-se de modo automático ao desligar o motor. O quadro, utilizado também para armazenar o óleo lubrificante, uma evolução do princípio de cárter seco adotado desde a primeira CB750, conservava o conceito de duplo berço, mas a suspensão traseira agora era monomola, com 2 regulagens, e a dianteira trazia um sistema anti-mergulho, o track, reduzindo a passagem de óleo pelas válvulas dos amortecedores quando os freios eram acionados. O dispositivo diminuía seu afundamento nas frenagens, para evitar excessiva transmissão de peso para frente. Em vez da enorme roda dianteira de 19 polegadas da CB750, uma de apenas 16 polegadas, com pneu sem câmara, garantia respostas ágeis ao comando do piloto. Os freios usavam 2 discos à frente e um atrás, enquanto a embreagem tinha acionamento hidráulico, em vez de mecânico por cabo. Para evitar o efeito de freio motor excessivo, que levaria ao travamento da roda traseira ao reduzir marchas, a embreagem não se acoplava totalmente se a rotação resultante fosse muito elevada. Embora cara, mas não tanto quanto a VF, a CBX ganhou o respeito do público e da crítica. 2 anos depois, o motor deixava de ser exposto com a adoção de carenagem integral, na chamada CBX 750F2. O mesmo 4 em linha era utilizado na nova Nighthawk S, uma custom com suspensão traseira de 2 molas e freio posterior a tambor. Uma evolução deste modelo ainda existe no mercado americano.
A CBX no Brasil. A notícia foi celebrada por milhares de motociclistas, saudosos das importadas, que chegavam a nossos portos até 1976. Depois de 4 anos de especulação, confirmava-se o lançamento de uma 750 brasileira. Seria nossa primeira opção superior às conhecidas CB400 e 450, à parte a enorme Amazonas 1600, com motor Volkswagen arrefecido a ar, que não podia ser levada a sério em termos de potência e comportamento. Em abril de 1986, chegava a CBX 750F, herdeira de 17 anos de evolução desde a pioneira CB 750 de 1969. Disponível apenas na cor preta, não em prata e vermelho, como lá fora, a moto não só era similar à versão estrangeira da época, era a própria, só que montada na Zona Franca de Manaus, com índice de nacionalização quase zero. A CBX chega ao Brasil e marca uma nova era no mercado. Há 10 anos, desde o fechamento das importações, não se podia comprar uma moto de seu porte e tão atualizada com o que se fazia lá fora, mas isso pouco importava. Enfim, os brasileiros poderiam usufruir de um pacote atualizado e eficiente, começando pelo ronco grave e poderoso do motor de 4 cilindros em linha, duplo comando e 16 válvulas. Sente só o ronco único e maravilhoso da moto do século. Era o primeiro com esta configuração no Brasil, entre carros e motos. A potência havia caído de 91 para 82 CV e o torque de 7,1 para 6,5 kgf, por causa de nossa gasolina de menor octanagem, a taxa de compressão baixara de 9,3 para 8,8. Mas restava emoção de sobra para um público que, até então, não podia comprar mais que uma CB450. O limite de velocidade nas estradas, de 80 km por hora, era alcançado ainda em primeira marcha, a cerca de 10.000 RPM, em pouco mais de 3 segundos. E lá estava, distante no retrovisor, qualquer automóvel ou moto nacional com o qual se pudesse acelerar. Os 100 km por hora chegavam em cerca de 5,5 segundos e a velocidade final era de 210 km por hora. A CBX custava caro, 130 mil cruzados. Cerca de $10.000 na época, contra $6.000 do mercado internacional, mais que um bom carro como um Monza SL 4 portas. Não fosse o bastante, a marca restringiu sua oferta durante 1986 a 700 unidades, o que mal dava para abastecer cada concessionária com uma moto de exposição e uma para venda. Estava feita a receita para que o mercado, tão estimulado naquele ano de inflação zero por decreto, pagasse ágil pela moto. Os 130 mil passaram logo a 200, 300 ou mesmo 400 mil cruzados, fazendo da CBX um símbolo de status ainda mais evidente. Havia uma razão adicional para tanta procura. A Honda não escondia que, dentro de meses, a necessidade de nacionalizar componentes levaria à eliminação de alguns recursos. O que poucos esperavam é que nossa 7 Galo perdesse tanto em estilo e tecnologia quanto realmente aconteceu, em dezembro de 1986, com a versão nacionalizada, índice de 40% em peso. Da CBX Black, como ficaria conhecida, sobrara pouco mais que o quadro e um motor. Para começar, o estilo perdia a agressividade. 2 faróis redondos estavam agora atrás de uma única lente, os escapamentos pretos passavam a vir cromados e a pintura bandida dava lugar a uma chamativa combinação de vermelho e branco. Em vez das rodas constar anodizadas em preto, havia modelos convencionais de alumínio, com acabamento osinado. Se os semiguidões 20 mm mais elevados traziam certo conforto, por outro lado a carenagem apresentava mau acabamento na junção com o tanque. O painel era o mesmo, mas a útil luz indicadora de lâmpada traseira queimada cedia espaço a uma indicação de sexta marcha engatada. Ao menos no motor não havia prejuízos. Permanecia com 82 CV e os comandos de válvulas mais mansos até melhoravam as respostas em baixa rotação. As maiores perdas, porém, estavam na parte ciclística.
alegando que a roda dianteira de 16 polegadas não se adequava bem a nossos pisos esburacados. A Honda adotava uma de 18 polegadas, em desacordo ao projeto original, o que prejudicou sua estabilidade e precisão de respostas. Desapareciam os ajustes de ambas as suspensões, inclusive do sistema track, e os pneus Dunlop sem câmara, sendo adotados Pirellis nacionais com câmara. O dianteiro era mais estreito e ambos tinham código de velocidade inferior. Ainda assim a CBX ficava mais cara naquele fim de ano, passando a 137.200 cruzados. Só que, com o mercado ainda aquecido, 1987 seria um melhor ano para a moto, com 2.727 unidades vendidas, 3,1 vezes o total do ano anterior, em que apenas 868 motos haviam chegado ao mercado, entre montadas e fabricadas em Manaus. No entanto, o mercado de usados é o melhor termômetro para as decisões de um fabricante. Por muito tempo a versão de 1986 permaneceu como a mais valorizada, superando a de 1987. Exatamente como ocorrerá no início da década com as primeiras unidades da XL250R e da CB400, repletas de componentes japoneses. A primeira atitude da Honda, a fim de recuperar o prestígio de sua topo de linha, foi retornar à cor preta, em setembro de 1987. 3 meses depois era lançada uma série limitada, que ficaria conhecida como Hotmas, embora o nome não fosse utilizado oficialmente, pela pintura em branco e azul, como a usada pela equipe de competição da Honda. Em 1989 a CBR 450SR assumiria o posto de esportiva na marca, o que permitia a Honda adotar na CBX um perfil ainda mais comportado. Já em fevereiro a versão preta cedia lugar a uma sóbria combinação de vinho metálico e preto. Em julho, uma versão branco-pérola com cinza acrescentava uma sutil esportividade, permanecendo a opção do vinho. Ao mesmo tempo eram adotados pneus Pirelli sem câmara, sem alterações nas medidas, que perdiam pressão mais lentamente em caso de furo, um fator de segurança. As mudanças surtiram efeito. Oi, pode deixar. Depois de certa queda em 1988, foram vendidas 2.390 CBX em 1989, seu segundo melhor ano. A sobriedade da Indy não levou muito tempo para o preto retornar. Parece que essa cor, associada à versão importada de 1986, nunca seria esquecida pelos admiradores da CBX. O modelo 1990 combinava o preto a tons de azul, incluindo uma faixa contrastante. Em apenas 4 anos de mercado, era a 7ª opção de pintura na 750 brasileira, que ainda não sofrera alterações de desenho e exibia certo envelhecimento diante da CBR. Em março de 1990 vinha a CBX 750F Indy, nada mais do que o modelo conhecido há anos no exterior como CBX 750F2. A carenagem superior, agora com luzes de direção e retrovisores incorporados e 2 porta-luvas fechados à chave, era complementada por uma seção que escondia sua parte mais atraente, o belo 4 em linha. Ao contrário da CBR, a nova carenagem integral não se integrava bem às laterais e ao tanque. Talvez tivesse sido melhor manter o estilo original. A nova denominação, exclusiva do modelo nacional, era curiosa, já que ainda é uma categoria de competição de automóveis e não de motos. Talvez fosse uma homenagem à vitória de Emerson Fittipaldi na 500 milhas de Indianápolis, ou Indy 500, de 1989. Além da mudança de estilo, a CBX ganhava novo painel, com os instrumentos e luzes piloto reposicionados, e um reforço na viga central do quadro. O objetivo era adicionar rigidez e melhorar a estabilidade, como que se redimindo, tanto tempo depois, da troca da roda 16 pela 18 polegadas. O resultado era bom, mas trazia um aumento de peso em 12 kg a uma moto já bastante pesada, passando a 241 kg. Nesse começo de década o mercado se abria às importadas, que chegavam com estilo, desempenho e variedade de opções suficientes para tirar o brilho da 750 nacional. Suzuki, Kawasaki e outras chegavam com motos mais modernas e nem por isso mais caras, como a Ninja ZX-6, trazida por importadores independentes a um valor similar ao da CBX, mesmo ao incluir impostos e frete. A Honda defendia-se com a alegação de que a reduzida produção da moto nacional prejudicava a economia de escala, refletindo-se no preço. Enfrentava-se, portanto, um dilema que lembra propaganda de biscoitos.
A CBX era cara porque vendia pouco, ou vendia pouco porque era cara? Qualquer que fosse a resposta, o fato é que as vendas caíam vertiginosamente. De 2.390 unidades em 1989, passou-se a 1.435 em 1990 e apenas 645 em 1991. Depois da Indy, apenas novas cores seriam introduzidas. Verde escuro em 1991, cinza grafite em 1992, vermelha metálica em 1993 e preta e azul em 1994. O golpe mais forte contra a CBX foi a importação, pela própria Honda, das CBR 600F e 1000F, que representavam sua última geração em motos de 4 cilindros em linha. Não havia mais lugar para uma 750 projetada há uma década e ainda prejudicada pela nacionalização. Em dezembro de 1994 a CBX deixava o mercado, com um total de 11.312 unidades vendidas, incluindo as 700 montadas com peças importadas. Ainda em 2017 existem muitos admiradores da primeira 7 Galo produzida pela Honda no Brasil, quer por terem sido garotos que sonhavam muito alto na época de seu lançamento, quer pelo saudosismo que o modelo causa. O fato é que ainda hoje pode-se encontrar a CBX 750F modelo 1986 sendo vendidas por quantias entre $5.000 a $12.000, dependendo do seu estado de conservação. A 7 Galo tornou-se um ícone no mercado brasileiro e dificilmente deixará de encontrar apreciadores e entusiastas que manterão vivo seu nome e seu ronco incomparável do 4 em linha, herança da pioneira CB 750 de 1969. Gostou? Então deixa um like e inscreva-se em nosso canal. Até o próximo vídeo.